Fala, turma, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Suassuna. Não se esquecem, assina aí, curte, vamos fazendo isso aqui junto para a gente poder produzir cada vez mais conteúdos para você fazer a diferença na sua carreira. Então, vem para cá. Turma, a gente vai falar hoje sobre neuropsicologia. O que é isso, neuropsicologia, Danilo? É um campo interdisciplinar. Interdisciplinar, a gente faz junto, não tem como você falar, sou neuropsicólogo, levantar a cabeça demais, não, tá? Então, se achar um neuropsicólogo aí muito cheio de si, toma cuidado. Por quê? Porque é interdisciplinar. A gente tem que ter uma intersecção da psicologia e da neurociência. Não é só a psicologia, não é só a neurociência. Então, vamos tomar conta disso, porque isso é muito importante para a gente. A gente vai estudar, sim, a relação entre o cérebro e o comportamento, tá? Como é que essas coisas se relacionam, essas duas, aspas, coisas? Então, é um campo de estudo, turma, muito importante. E a gente vai tentar compreender aí essas estruturas e também as funções cerebrais. Como é que essa função cerebral vai afetar o seu processo cognitivo? Como é que vai afetar as emoções? E, principalmente, como é que isso vai afetar o nosso comportamento? Então, fica bastante atento quando a gente vai falando de neuropsicologia para a gente não pegar pedaços. Tá? Tem muita gente que trabalha aí com um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Então, vamos juntar isso tudo e, principalmente, turma, já deixar um recado aqui, não tem a ver só com a neuropsicologia, tem a ver com a psicologia em si. Vamos nos unir mais. A psicologia está muito desunida, a gente está em uma área brigando com outra, um profissional brigando com outro, vamos se unir mais, a gente precisa fazer diferença para muita gente. Tem muita gente precisando da nossa ajuda por aí. Então, quais são, Danilo, os fundamentos da neuropsicologia? Eu vou mostrar aqui 3 pontos que eu acho que são fundamentais para vocês, que é assim, uma coisa é a estrutura e função cerebral. Então, isso aqui é muito importante. O neuropsicólogo, ele vai investigar isso, né? Como é que as diferentes partes do cérebro, elas contribuem para um pensamento, contribuem para a memória, contribuem para a atenção, contribuem para a linguagem, para as emoções e para o nosso comportamento. Então, assim, é examinar como é que uma lesão, uma anomalia ali, ela, em uma área específica, vai afetar essa ou aquela função cerebral do indivíduo, né? Uma outra parte que é muito importante, que eu gosto muito de falar sobre isso, é a avaliação e diagnóstico, né? Apesar de eu não ser o cara expert em avaliação e diagnóstico, porque eu sempre, quando meu consultório aparece, eu encaminho essas avaliações neuropsicológicas, eu acho que através da avaliação, a gente começa a detalhar mais, a partir, evidentemente, de testes, questionários comportamentais, entrevista, que eu acho que, assim, é imprescindível. Tem gente hoje em dia trabalhando com imagem, né, cerebral. Então, o que eu acho imprescindível, o que eu acho maravilhoso é que a gente usa isso tudo para identificar quais são padrões, quais são dificuldades que aquele indivíduo ou aquela família vem enfrentando. Então, quando a gente fala em avaliação e diagnóstico, a gente está falando o seguinte, que eu vou te dar o nome de uma patologia, mas eu não estou dizendo que esse nome vai diminuir a sua dor, ou vai facilitar, ou vai dificultar a sua vida. Eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Eu gosto muito da ideia do diagnóstico diferencial. Por quê? Porque aí você vai fazer a diferença na vida da pessoa. Você não está fazendo diferença única e exclusivamente aplicando um monte de teste e entregando um papel cheio de coisa escrita ali, não. A gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu te chamo para a nossa pós-graduação aqui no Instituto Suassuna, para a gente fazer esse diagnóstico cada vez mais completo. Não só no que está escrito, o que está escrito é importante também, mas na sua atitude diante da família, diante dessas pessoas, né? E um terceiro ponto que eu quero destacar com você é a reabilitação, né? Dentro da neuropsicologia, a gente tem, inclusive, tem uma pós separada só sobre isso, que é a avaliação, a reabilitação. A reabilitação, ela serve para quê? O neuropsicólogo, ele vai lá e identifica, através dos testes, como a gente diz. E aí a gente vai desenvolver e implementar a estratégia para que a pessoa se reabilite. E isso eu vou ajudar a pessoa a se recuperar e compensar essas funções cognitivas. Então, pensa aqui comigo. Quantas e quantas pessoas já chegaram para você falando, nossa senhora, minha memória está péssima. Quantas pessoas falaram para você, nossa senhora, eu já não lembro mais de nada, eu estou cansado, minha memória para números é péssima. Então, o que acontece? A minha atenção está uma droga aqui no trabalho e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer a partir da reabilitação é ver, dentro da memória, o que a gente pode mexer com esse indivíduo, quais são as atividades que a gente pode fazer para reabilitar uma atenção diferenciada, né? Como é que a gente pode utilizar, então, a reabilitação a nosso favor no dia a dia? Por exemplo, um campo que a gente explora muito pouco é o dos grandes empresários. Eles precisam de uma memória melhor, não precisam? E a gente da Reab, como é que a gente está fazendo? A gente da neuropsicologia está fazendo o quê para essa galera? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer
para fazer diferença nas funções cognitivas dessas pessoas que precisam muito, muito, muito. Não só, evidentemente, não só aquelas pessoas, né? Por exemplo, nas áreas de aplicação que a gente pensa, quando você vai falar, quais são as áreas de aplicação da neuropsicologia? Tem, né, doença neurodegenerativa. Então a gente vai falar de Alzheimer, a gente vai falar de Parkinson. Tem aí funções cognitivas comprometidas e a gente pode fazer muita coisa além do diagnóstico, né? A gente tem lesões cerebrais, sim, AVCs, a gente pode trabalhar com isso. Distúrbios de desenvolvimento, que todo mundo fala sobre isso, né? Autismo, TDAH, a gente pode entender ali desafios, melhorar o rendimento dessas crianças e desses adolescentes, mas tem campos, turma, que a gente não está mexendo, né? Os grandes empresários, eles precisam da reabilitação neuropsicológica, eles precisam de um diagnóstico diferencial, então eles precisam de você, neuropsicólogo, ele precisa da gente. A galerinha que está no terceiro ano, primeiro, segundo e terceiro ano, fazendo vestibular aí, ela vai precisar de você? Vai precisar muito de você, tá? Então, a gente pode aplicar a neuropsicologia e lembra sempre disso, anota aí na sua cabeça, para o que você está fazendo e anota, não pula esse pedaço. Eu preciso que a gente faça uma psicologia atuante. A psicologia precisa ser mais atuação, tá? Eu preciso que você coloque em prática. Estudar é legal, fazer um monte de papel é legal, mas como é que a gente pode colocar isso em prática? Colocar em prática, a gente ganha dinheiro no consultório e a gente ganha notoriedade, tá? A gente começa a mostrar para a sociedade tudo isso que a gente faz dentro da psicologia. Então, eu acho que existe aí uma área de atuação gigantesca que a gente, inclusive, não usa, a gente não pega isso para a gente não se apropria disso, e eu preciso que você faça a diferença, que você pense nisso para mim. Então, a gente precisa pensar na psicologia atuante, mostrar para a sociedade que a gente faz a diferença, não é só ficar fazendo aqui vídeo no YouTube, não, é fazer a diferença lá na sociedade, tá? O vídeo no YouTube é interessante demais, é muito importante, você está me vendo aqui por conta disso. Mas depois que você assistir esse vídeo, faz sua pós-graduação, e vai mostrar para a sociedade o que você está fazendo e o que você tem enquanto instrumental, enquanto ferramenta para fazer a diferença na sua vida, porque seu consultório vai ficar cheio, e na vida das pessoas, porque você vai ter um diagnóstico diferencial. Você não vai fazer uma coisa só por fazer, só por escrever um monte de papel, tá? Então, assim, é essencial a gente compreender essa interação da neuropsicologia com o cérebro, com o comportamento. A gente tem que oferecer insight para as pessoas, um diagnóstico diferencial, né? Mas, principalmente, a gente tem que pensar uma psicologia atuante através de você. É você que vai fazer essa psicologia diferente, beleza? Então, vem aqui para nossa pós-graduação, assina o sininho aí, assina o canal, faz tudo que você tem que fazer, mas principalmente, além de fazer tudo aqui no canal, faz isso na sua vida, tá? Não fica muito tempo parado não, conta comigo para a gente fazer a diferença no mundo. Um grande abraço, corre lá para o próximo vídeo, se você quiser saber um pouco mais de neuropsicologia. Valeu! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.